Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós, Ailton, estamos de volta com o mesmo tema, não é? Os Atos dos Apóstolos. Como fonte para reconstruir o cristianismo das origens. Exato. A pergunta que se faz é a seguinte: quais são as fontes que Lucas usou ao descrever as origens do cristianismo dos anos 30, nos anos 80, 50 e tantos anos depois? E em outro lugar da Palestina, na Grécia. Não longe, mas também não na Palestina. Eu não acredito que nenhum texto do Novo Testamento tenha sido escrito na Palestina. Na Palestina. Quais as fontes? Aqui entram as complicações. Porque com relação ao Evangelho, nós temos a Marcos e a fonte Q que o precederam. Mas com relação aos Atos, nós não temos como comparar Lucas com alguém. Nas fundações ou nos inícios do movimento que mais tarde recebeu o nome de cristianismo. Nós podemos imaginar que Lucas teve uma série de tradições. Tradições a respeito da igreja de Jerusalém, tradições a respeito de Pedro, tradições a respeito dos 12, tradições a respeito da primeira comunidade, tradições a respeito do grupo antioqueno, tradições a respeito de Paulo, tradições a respeito de viagens missionárias. E tudo isto chegou a Lucas. Agora, como estas coisas devem ter chegado a Lucas? Eu acredito que não de maneira escrita, não em forma de redação, mas em forma de tradição oral. Agora, como avaliar estas tradições? Algumas parecem trazer no bojo algum resquício de acontecimento histórico. Outras são tradições populares. Como garantir a identidade de todas essas tradições? Nós podemos dizer que elas eram múltiplas, que elas eram inúmeras, que elas provinham de muita gente. Podemos dizer que deve ter havido gente dos anos 30 que ainda estava viva nos anos 80 e que podia ainda ter alguma memória do que tinha acontecido 50 anos antes. Eu me recordo de 50 anos atrás. Sim. Eu me recordo. Eu de 50 não me recordo. Não é impossível uma pessoa se recordar do que se passou há 50 anos atrás. Não, não é. Agora, outro tipo de tradição deve ter vindo de segunda mão, de terceira mão. Lucas tinha um sem número de tradições e de peso diferente. Agora, que deve ter feito ele? Ele deve ter escolhido o que lhe pareceu o melhor para os inícios e compôs de própria inteligência, de própria mão, os inícios como se encontram nos 5 primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos. Portanto, querer ver ali exatidão histórica e, sobretudo, sucessão de um acontecimento após o outro... É pedir demais para esse texto. Não dá. Provavelmente nem Lucas conhecia mais a sucessão dos episódios e nem conhecia tudo o que se passou nos primeiríssimos dias desse movimento 50 anos antes, quando ele talvez não tivesse nem nascido. Percebe? Então, nós temos uma concatenação de fatos nos Atos
que nós devemos aceitar como estão, sem procurar exatidão histórica de tudo e, sobretudo, cronologia ou sequência ou enredo. Então vale dizer que nós lemos os Atos dos Apóstolos, entendemos, vemos e percebemos uma cronologia, mas porque não temos conhecimento disso. Mas uma cronologia, se você ler com lente, uma cronologia falha. Sim. Uma cronologia lacunosa. Porque ele não conta tudo, exatamente tudo. Ele se silencia sobre muita coisa. E quando ele não tem o que dizer, porque lhe faltaram fontes, lhe faltaram tradições, ele preenche com sumários. A multidão era um só coração, uma só alma, ninguém tinha nada em particular, todos tinham tudo em comum, e ninguém passava necessidade, todos se auxiliavam mutuamente, a comunidade era assídua às orações, ao ensinamento dos apóstolos. Percebe? Isto é dizer tudo e não dizer nada. É uma maneira genérica de preencher lacunas. Entre um fato determinado, entre um episódio único e um outro episódio concreto, existe uma lacuna no meio. O que significa que ele não tinha outra maneira, senão a generalização, de ligar este com este aqui. Entendi. Percebem? E isto deve valer para os 5 primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos. Portanto, nós temos que ler aqueles primeiríssimos dias, tais como estão escritos nos Atos, da mesma maneira como lemos o primeiro e o segundo capítulo da infância de Jesus. Mais uma teologia do que propriamente uma sequência histórica e minuciosa de tudo, porque podemos dizer que o que Lucas escreveu, ele julgou aceitável, ele julgou humanamente factível, mas ele não tinha comprovações. E nós, quando escrevemos história hoje, temos que comprovar fato por fato de tudo aquilo que nós escrevemos. Isto Lucas não faz porque não era historiador do século XX ou do século XXI. Era um historiador do primeiro século, a moda de Tucídides, por exemplo. Historiadores que tinham uma visão da história que nós não temos mais. Agora, o que é que se encontra exatamente nos 5 primeiros capítulos? Lucas começa os Atos afirmando que Jesus apareceu aos seus, dando-lhes muitas provas de que estava vivo após a morte. E comia com eles. E lhes falava do reino de Deus. Que é isto? Uma tentativa teológica no Cana de ligar o Jesus do Evangelho ao Jesus dos Atos. De ligar o Jesus terreno ao primeiro movimento pós-pascal que em seu nome estava nascendo. Ou seja, é o mesmo Jesus e a pregação é a mesma, a pregação do reino de Deus. Durante 40 dias falou-lhes do reino de Deus. Percebe que isto aqui é teologia, é querer ligar os fatos, o antes e o depois da Páscoa, usando como ponte entre o antes e o depois o grupo dos 12, que participaram tanto do antes quanto do depois. Estes são a ponte que liga a meta-história à própria história. Que mais que ele diz? Ele diz que durante uma refeição, e sempre falando-lhes do reino de Deus, levou-os a Betânia e lá subiu aos céus.
é a famosa ascensão. Em todo o Novo Testamento, só Lucas descreve o movimento ascensional de Jesus. E só nos Atos dos Apóstolos, porque no Evangelho ele parece supor a ascensão no mesmo dia da Páscoa, no mesmo dia da ressurreição. Só nos Atos ele periodiza a ascensão e a desloca da ressurreição por 40 dias. Em primeiro lugar, vamos examinar a própria ascensão. É o único texto que fala da ascensão de Jesus. Existem inúmeros textos do Novo Testamento que falam da exaltação do Cristo, mas não a modo de ascensão ao céu. Por exemplo, o hino pré-paulino da carta aos Filipenses. Ele foi pregado na cruz, morreu e morreu morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e o elevou acima de todos, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre. Aqui se fala da exaltação sem mencionar o movimento ascensional. E nós temos outros textos do Novo Testamento que dizem a mesma coisa. Ressuscitou e o glorificou, e o fez sentar-se à sua direita, no mais alto dos céus, mas sem falar do movimento como tal, do levantamento. Só Lucas se exprime assim. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Bem, estamos de volta. Você está seguindo os... Sim, claro. É? Tá bem. Eu acho que está bem explicadinho, está bem... Agora, nós podemos continuar. O que Lucas quis dizer com a ascensão? Levantar-se do alto, como se fosse um balão que sobe. Alguns teólogos quiseram dizer que a ascensão e a ressurreição simplesmente são sinônimos. São simples sinônimos. E uma coisa está incluída na outra. Mas para Lucas, não. Para ele parece que teve um episódio. Para ele havia necessidade de periodizar a ascensão e deslocá-la da ressurreição. Falando de aparições antes da ascensão, do levantamento, da última exaltação e da despedida de Jesus deste mundo aqui. Em primeiro lugar, Lucas agiu desta maneira porque precisava limitar no tempo as aparições de Jesus ressuscitado. Quando ele escreveu, Jesus não aparecia mais. Mas ele precisava limitar o tempo. Por quê? Porque havia muitos que estavam perigosamente multiplicando aparições do ressuscitado. Até hoje não tem gente que diz que vê Jesus? Tem bastante. Pois é. Agora você imagine nos meios gnósticos do final do século I, início do século II, em movimentos cristãos heterodoxos, se multiplicavam a mais não poder essas aparições e pessoas que gozaram do privilégio de ter uma aparição dessas. Então, a primeira preocupação de Lucas era fazer terminar este tempo. E o fez. Por que usou 40 dias? Talvez aqui o número seja usado pelo simples simbolismo que ele indicava. 40 anos foi o tempo de peregrinação bíblica de Israel pelo deserto. 40 dias foi o tempo que Moisés esteve no Monte Sinai com Deus, sempre de acordo com a Bíblia, o Pentateuco, o Êxodo. 40 dias foi o tempo da peregrinação de Elias ao Monte Horebe. 40 dias foram as tentações, o jejum e as tentações de Jesus no início da vida pública. Parece que o número 40 era um número indicador, já consagrado
no Antigo Testamento. Mas eu tenho para mim que havia um outro motivo. É que ele periodizou o primeiro Pentecostes de 50 dias depois, 10 dias depois da ascensão. E não querendo misturar uma coisa com outra, ou seja, a ausência do ressuscitado, do dom permanente do Espírito, antecipou de 10 dias antes do Pentecostes a ascensão de Jesus aos céus. O que, a meu ver, ele queria era separar o ressuscitado do Espírito. E por que separar o ressuscitado do Espírito Santo? Porque havia naquela ocasião quem se atinha muito mais a uma aparição do ressuscitado, esta parecia ser muito mais importante do que uma simples revelação interna do Espírito Santo. Me está entendendo? Sim. Está lógico? Claríssimo e lógico. Muito Portanto, era preciso separar um do outro, e não só separar, mostrar que quando veio o Espírito, Jesus não estava mais presente neste mundo aqui. Era a sua ausência. Ou seja, quem quiser procurar o ressuscitado, só tem um modo de o fazer, através do Espírito que foi dado. E na comunidade onde ele foi infundido. Não existe outra maneira de se procurar o ressuscitado. Entrar por outros caminhos, para Lucas, significa entrar para desvio. Porque hoje, se o ressuscitado fala, se ele ainda fala e está presente, ele o faz no Espírito Santo e não separado do Espírito. Está clara esta teologia? Está claro este raciocínio? Está clara esta lógica? Sim. Perfeito. Agora, isto cria outros problemas. Nesta lógica, o que fez Jesus nos 40 dias antes de ir para o céu? Aonde ele estava quando ele não aparecia? Aonde ele ficava? Ele se escondia? Ele ia para onde? Ele ia para um céu inferior? Bom, estas perguntas podem parecer ridículas e grossolanas. E, de fato, sob um determinado ângulo, são. Mas nós não podemos dizer que o fossem para Lucas. Nós não podemos dizer que o fossem para Lucas. Perguntas ociosas, perguntas que não se fazem. Estas perguntas deveriam ter uma resposta. Só que, lamentavelmente, Lucas não nos diz uma palavra a respeito do que ele imaginasse do estado de Jesus entre a ressurreição e a ascensão. Porém, quando escrevia os Atos, para ele, Lucas, não era suficiente falar apenas da ressurreição. Era preciso falar das duas coisas, a ressurreição e a ascensão, porque as duas coisas eram plenamente importantes. Foi apenas com a ascensão que ele se sentou à direita da majestade, um segundo Senhor ao lado do primeiro Senhor, com o qual o primeiro Senhor vai repartir os seus poderes sobre a história e a humanidade. Isto se deu para Lucas com a ascensão. E precisava Lucas materializar a ascensão como uma espécie de subida. Ailton e telespectador, Lucas só podia operar com uma cosmologia, uma visão do mundo da sua época. Na sua época, o céu, a morada de Deus, era lá em cima. E, portanto, na sua lógica, na sua cabeça, não podia acontecer de Jesus sair deste mundo e entrar na glória de Deus e sentar-se à sua direita, senão se elevando deste mundo. Na cosmologia antiga, havia os céus, as águas superiores, retidas pelo firmamento, a terra, uma espécie de disco chato, e o Sheol.
Lucas não tinha uma outra maneira conceitual de falar de uma ausência de Jesus deste mundo e de uma subida em direção ao céu, a não ser usando estas imagens. São metáforas? São. Só que Lucas não tinha outra maneira de se expressar naquela ocasião. E usando daquela cosmologia antiga. Nossa, ficou muito bom. Ficou perfeito essa explicação, principalmente agora contextualizando. Era uma maneira que foi a maneira com que Lucas conseguiu se expressar naquela época. E olhar daqui para lá, a gente consegue imaginar isso e resolver esta situação. E entender esta questão exegética. E de lá para cá não tinha, porque ele não sabia o que ia acontecer no futuro. Mas nós sabemos perfeitamente que Lucas tinha razão ao querer delimitar as aparições de Jesus neste mundo. Agora, fazendo isso, ele criou outros problemas, viu? Certamente. Criou. Por quê? Um só, por exemplo. Um só? A carta de Paulo aos Coríntios, que é bem anterior a ele, de uns 20 anos, ou mais. Ou mais. Diz, em primeiro lugar apareceu a Cefas. Tudo bem, pode ter sido feito 2, 3 dias depois. Em segundo lugar, apareceu aos 12. Não eram 12, eram 11, mas enfim, o número estava já bastante consolidado. Em terceiro lugar, apareceu a todos os apóstolos. Era possível uma entidade apostólica pós-pascal se constituir plenamente no espaço de 40 dias? Em quarto lugar, apareceu a mais de 500 irmãos de uma única vez. Em 40 dias era possível imaginar 500 irmãos de uma vez só, vendo Jesus ressuscitado? Por último, diz Paulo, apareceu também a mim. Paulo se converteu uns 2 ou 3 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. O que significa que esta matemática não bate. Mas para Lucas, a sua teoria é mantida. Está claro? Nós temos que... Acho que no próximo programa era melhor explicar um pouco mais essa questão de Paulo aí, porque... para não criar confusões. Tá certo. Tá bem? Então fica para o próximo programa, na próxima semana. Obrigado. Um bom domingo a todos, uma boa semana e até o próximo programa, se Deus quiser.